O CNJ afastou Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro. Conselheiros analisam 3 reclamações contra o magistrado, 2 delas apontando supostas negociações irregulares na condução dos processos. Reportagem do José Marques e do Ítalo Nogueira. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, afastou do cargo nesta terça-feira o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por supostas irregularidades na condução dos processos. Em sessão sigilosa, o colegiado decidiu por unanimidade instaurar um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, contra o magistrado. Por 16 votos a 3, conselheiros determinaram afastamento e até a conclusão das investigações. Não foram analisados os casos que Bretas julgou, apenas a conduta dele como juiz criminal. Olha ele, o amiguinho dele, Wilson Witzel. Conselheiros analisaram em conjunto 3 reclamações feitas contra Bretas. 2 têm origem nas delações premiadas de advogados que relataram supostas negociações irregulares do magistrado na condução dos processos. Estou lendo com um quadradinho pequeno, só para vocês voltarem aqui e verem, ó, fotinho aqui do Bretas com o amiguinho dele, o Witzel, no Instagram, e a notícia aqui em cima da Folha de São Paulo. Vamos continuar a leitura aqui, que é bastante importante. Na condução dos processos. A terceira se refere a uma queixa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, de suposta atuação política na eleição de 2018 em favor do ex-juiz Wilson Witzel, vitorioso daquela disputa e afastado 2 anos depois como governo do Estado. O corregedor Luiz Felipe Salomão, relator dos processos, votou pelo afastamento do magistrado até a conclusão do PAD, processo administrativo disciplinar, a ser instaurado. Ele foi acompanhado por outros 11 conselheiros. O conselheiro José Paulo Choucair voltou pela abertura do procedimento, mas sem afastamento do magistrado. Ele foi acompanhado por outros 2 conselheiros. A decisão afasta Bretas da 7ª Vara Federal Criminal, onde ainda estão alguns dos processos da Lava Jato Fluminense. Eles serão conduzidos pela juíza substituta da Vara, Caroline Vieira, até a conclusão da PAD, quando o CNJ analisará o destino do magistrado. Bretas não se manifestou sobre essa decisão do Conselho. Ele se tornou responsável pela Lava Jato Fluminense na primeira instância em 2015, atuando em processos envolvendo a corrupção da Eletrobras. Também assumiu os processos sobre o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral, a quem mandou prender e condenou a mais de 400 anos de prisão em mais de 30 ações penais. Os desdobramentos da investigação sobre Cabral levaram à prisão uma série de empresários, como Ike Batista, uma rede de mais de 50 doleiros. Dentro da investigação, aí também a Folha de São Paulo também exaltando o Bretas, porque eles são lavajatistas, tá, gente? Não tem ilusões disso. Dentro da investigação sobre a estatal eletronuclear, o magistrado também expediu, em 2019, determinando a prisão do ex-presidente Michel Temer, que foi revertido posteriormente no STJ. Foi uma prisão ridícula de um final de semana. O juiz vem desde 2021 tendo sua atuação questionada em tribunais superiores. Diversos processos foram retirados de suas mãos por decisões do STF, com o entendimento de que a conexão entre eles não é suficiente para mantê-los obrigatoriamente sob responsabilidade do magistrado. Olha aí o Bretas e o amiguinho dele, o Sérgio Moro, no filme sobre o Sérgio Moro. O filme é A Polícia Federal, a Lei é para Todos. A superexposição ao lado de políticos também marcou a trajetória do magistrado. Imagens de Bretas junto ao então governador Witzel em jatinho, festas no Maracanã se tornaram comuns. Ele chegou a ser punido pelo TRF2, por participar de uma inauguração de uma obra pública ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do então prefeito Marcelo Crivella. Delações premiadas firmadas com a PGR, Procuradoria-Geral da República, também apontaram supostas irregularidades de Bretas na condução dos processos. Uma das reclamações analisadas pelo CNJ se refere a uma representação feita pelo Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, com base em reportagem publicada pela Veja sobre a delação premiada do advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho. O advogado procurou a PGR após ser alvo de busca e apreensão numa investigação do Ministério Público Federal sob suspeita de tráfico de influência e venda de prestígio na captação de clientes. Ele relatou supostos acordos feitos com o juiz antes do proferimento de sentenças e com o envolvimento de procuradores. Um dos casos se refere à suposta negociação com Bretas e um procurador da Força Tarefa Fluminense sobre a confissão do empresário Fernando Cavendish num interrogatório que afetaria o acordo de delação ainda em debate.
Uma segunda representação analisada pelo CNJ aborda uma correição feita pela Corregedoria do órgão na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, comandada por Bretas. A fiscalização foi motivada pela delação premiada do advogado José Antônio Fichtner, que afirma ter recebido ofertas de vantagens e pressão por parte de Nitalmar quando era alvo de investigação sobre responsabilidade do magistrado. Esse aí é o Bretas, né, gente? A representação apresentada por Eduardo Paes, que questiona o fato do magistrado ter marcado de forma seguida, durante a campanha eleitoral de 2018, interrogatórios de seu ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, à época réu confesso da acusação de recebimento de propina. A quarta e última audiência foi realizada 3 dias antes do primeiro turno. Após 3 interrogatórios sem envolver Paes nos atos de corrupção, Pinto afirmou pela primeira vez que soube do acerto de propina por parte do prefeito, que nega a acusação. O prejuízo que daí resultou à campanha eleitoral do ora requerente é intuitivo, culminando mais tarde para a eleição do senhor Wilson Witzel, afirma a representação de Eduardo Paes. Após a eleição, Bretas exibiu sua relação próxima com Witzel, o acompanhando de jatinho à posse de Jair Bolsonaro e frequentando o camarote do governo estadual no Maracanã. É importante lembrar, gente, que o que é isso aqui que o Eduardo Paes diz sobre o Bretas. Tem um documentário muito bom que o DCM e o GGN do Luiz Nassif, que é o jornal GGN, fizeram, que se chama Indústrias das Delações Premiadas. O que o Bretas fez na Lava Jato do Rio e o que o Paes está lembrando é usar delação premiada da Operação Lava Jato para benefício político. Você vai lá, incrimina o prefeito do Rio e elege um juiz amigo, que no caso é o Wilson Witzel, que surgiu do nada, inclusive. É um cara que não estava indo bem nas pesquisas, mas teve o apoio desse aparato policial que existe dentro da Lava Jato. Por isso, gente, não pode ter envolvimento de justiça, de agentes públicos em eleições, em disputa política. Senão vira essa nhaca que virou a Operação Lava Jato, em que eles deturparam a justiça, deturparam o intuito da justiça para virar isso aí, esse troço que a gente vê hoje em dia. Naquele ano, Paes também havia sido ouvido como testemunha no processo sobre o suposto pagamento de propina aos membros do COI, Comitê Olímpico Internacional, para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2016. Durante o ato, Bretas fez questionamentos sem relação com a ação penal, questionando o prefeito sobre o suposto pagamento de propina ou caixa 2 eleitoral a ele em obras do município para os Jogos. Estas evidências concretas adicionadas tornam ainda mais consistente a demonstração de que o juiz lançou mão de seus poderes jurisdicionais para perseguir e prejudicar Eduardo Paes e favorecer Wilson Witzel, agindo com parcialidade e em assintoso desprezo pela dignidade, honra e decoro das suas funções, diz essa representação. Ó, que bonitinho, Bretas com o Cláudio Castro, com gente super bacana, né, Marcelo? O Instagram do Marcelo Bretas é uma queimação de filme terrível. Não esqueçam de dar membros aqui na Folha Democrata, gente. Muito importante para a gente manter a nossa live. Muito obrigado a Bernadette, a Eliane Soares, que viraram membras, a Sandra Araújo e o Ricardo Cruz, Ricardo Alves, desculpem, que já mandaram superchats aqui para a gente. Estamos chegando em 50 likes. Os membros, os superchats, tudo isso também ajuda no nosso engajamento, gente. A gente chega em mais pessoas por conta do trabalho de vocês. A punição de Bretas se soma já aplicada pelo ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato Fluminense, o procurador Eduardo Elhage, pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho decidiu em dezembro suspender o procurador por 30 dias por supostamente ter divulgado dados sigilosos sobre uma investigação contra o ex-senador MDBista Romero Jucá, que era alvo da denúncia. Nesta terça, o CNMP iniciou um julgamento de um recurso de Elhage interrompido por um pedido de vista. A divulgação questionada pelo CNMP se deu por meio de uma nota oficial publicada no site do MPF e seguiu padrões adotados pela própria PGR. O resultado do julgamento colidiu com o relatório da comissão processante, que opinou pela improcedência da acusação. Essa é a notícia aí
que balança mais uma vez a galera da Lava Jato, né, gente? Marcelo Bretas afastado